Amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui um vídeo, agora desta feita para falar sobre as 7 igrejas. Vamos resumir para ficar um vídeo bem curto, para não ficar muito longo, né? Então o livro de Apocalipse, capítulo 2, começa com a carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isso diz: o que tem à sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, não são. Tu achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Né? Vamos começar aqui pela igreja de Esmirna. São 7 igrejas, né? Eu vou resumir aqui a parte anterior, porque os irmãos que provavelmente vão ver este vídeo já são cristãos, sabem que João está na ilha de Patmos, né? Pagando pena, está preso, né? Por ter cometido o crime de pregar o evangelho. Né? Então, para eles era crime, como é em alguns países hoje, né? Do Oriente, como Síria, Arábia Saudita, Iraque, etc. Então João está ali preso, no final já da sua carreira, e ele é agraciado com a visão, ele vê o Senhor, e depois ele é arrebatado e tem toda a revelação do Apocalipse. Mas, aí, quando Jesus aparece aqui no capítulo 1, ele ouviu uma voz por detrás dele, não é? E quando ele se virou para ver, não é? Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: isto que tu vês, escreve num livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas? Né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí ele se virou para ver, e ele viu o Senhor com os cabelos brancos como a lã, como a neve, olhos como o chão de fogo, seus pés como latão reluzente, e tinha a sua destra. Interessante é que ele estava, não é, no meio dos 7 castiçais de ouro. Não é? E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido aos pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de linho, e na sua cabeça eram brancos como a lã, etc. Ele tinha sua mão direita 7 estrelas, versículo 16, é isso que eu queria ler. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, seu rosto era como o sol, como resplandece. Então, resumindo, Jesus aparece para João, e João vê Jesus no meio de 7 castiçais. Guarde isso, 7 castiçais. E na sua mão direita tinha 7 estrelas. Não é? Após João ter esta visão, ele caiu como morto. O Senhor toca nele e fala: não tema, eu sou o primeiro e o último, tenho a chave da morte, a chave do inferno. E ele olhou para o meio daquela visão que ele estava vendo, não é? E ele vai falar no verso 20, ele vai começar a explicar o mistério das 7 estrelas que visto na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Aí ele começa a falar a carta, ditar a carta a qual nós acabamos de ler de Éfeso, não é? Bom, em primeiro lugar, existe uma linha aí que interpreta de forma errônea, dizendo que estas cartas aqui significam as eras da igreja, não é? E eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia, não é? Porque da Bíblia não é. Não tem como eles fundamentarem essa tese, isso é uma tese, né? Eu creio que as cartas que estão aqui, elas foram para aquelas igrejas da época, né? As igrejas que estavam na Ásia, que existiram realmente, não é? De Éfeso mesmo, você vai ver no livro de Atos, vai ver a carta aos Efésios. Mas, irmãos, uma coisa mais interessante é que alguns teólogos, vocês dizem por aí, que essas cartas foram escritas para mostrar as eras da igreja. Então Éfeso é a primeira parte da igreja, depois foi vindo outra época e tal, foi vindo até chegar nos nossos dias, que é a época de Laodiceia. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, eu vou mostrar pela Bíblia que essa tese está totalmente errada. Para mim é uma heresia dizer isso. Porque assim como Paulo ele escreve cartas, né, aos Gálatas, que serviu para a igreja da Galácia, e hoje é uma preciosidade a carta aos Gálatas, todo cristão deveria ler para entender o que é a graça, né, a diferença da graça e a lei, etc.
Então o livro aos Gálatas não foi só para aquela época, né? Ele foi para aquela época, estou um pouco resfriado, só Jesus na causa. Foi para aquela época e é para os dias de hoje, não é? Assim como Coríntios, Romanos e as cartas também do Apocalipse, é escrito para aquela época e é escrito também para os dias de hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a carta à igreja de Éfeso, Jesus ele escreve para aquela época e para hoje. Então todas as cartas, as 7 cartas, são para aquela época e são para hoje. Estão valendo até hoje. Tá? Só que agora no sentido espiritual. Ok? Assim como hoje, aquela carta aos Gálatas, aos Romanos, ou Filipenses, Colossenses, não é para uma igreja específica, e sim para toda a igreja na Terra, tá? As 7 cartas também é para todas as igrejas na Terra. Umas igrejas vão estar igual Éfeso, outros cristãos vão estar igual Esmirna, outros vão estar igual Sardes, outros vão estar igual Filadélfia, e outros vão estar como Laodiceia. Dizer que as 7 cartas era para aquela época que hoje nós somos Laodiceia, é uma heresia tão tremenda que chega a ser até pecado, considero eu. Por quê? Porque se você for para a carta de Esmirna, você vai ver cristãos ali que estariam morrendo por amor da palavra. Esses crentes aqui de Esmirna eram muito fervorosos, não é? E eles iam morrer pela palavra. Tem como você chamar o crente de Esmirna de crente Laodiceia, que estava morto? Não. Então tem como você chamar os crentes que estão na Síria, no Iraque, na Arábia Saudita, no Egito, sendo decapitados, chamar eles de Laodiceia, já que eles têm tanto fervor que estão morrendo por amor da palavra, estão sendo fiel até a morte. Ok? Então isso é uma injustiça, é até um pecado. Então, sendo assim, hoje existe crente como Esmirna. Só estou dando só essa pincelada aqui para a gente começar. Então, partindo vamos dizer assim, do entendimento de que estas cartas foram para aquela época e é para o dia de hoje, e não tem nada a ver com datas, épocas. Hoje é a data de Laodiceia, né? Antigamente era a data não sei de quê. Isso é mentira, tá? A Bíblia toda ela serviu para aquela época, serviu no decorrer do curso da história da igreja e serve todas elas para os dias de hoje. No decorrer desse vídeo e do próximo, você vai ver que você conhece pessoas desse jeito, conforme vai ser falado nessas 7 cartas aqui, né? Então todos nós estamos enquadrados nessas 7 cartas, porque 7 é o número da perfeição, é o número de plenitude, ou seja, todas as igrejas que você conhece, todas, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, estou falando da igreja cristã, aqueles que creem em Cristo como seu único Salvador, todas essas igrejas, elas estão encaixadas aqui, elas são enquadradas, tá? Não tem como escapar, não importa se você é batista, metodista, universal, não importa se você é Assembleia, Deus e Amor, não importa qual denominação, esquece a tua placa. Congregação, cristão no Brasil, não importa. Adventista, se você assistir esses vídeos todos, você vai ver que você será enquadrado. Você pode até negar, pode até comentar embaixo alguma coisa contrária, mas no teu coração, você sabe que Deus vai falar contigo. Não vai ter para onde escapar. Então, para começar, a carta de igreja de Éfeso. Ao crente de Éfeso, primeira coisa também que eu quero falar aqui é o seguinte: cada vez que Jesus ele começa a falar uma carta, né, ele começa a falar em uma carta, ele vai falar acerca de coisas que está no coração daquele anjo e que está acontecendo no seio daquela igreja. Para quê? Para que o anjo que está recebendo uma carta, ele possa falar realmente é de Deus mesmo, porque estes segredos estão no meu coração e são coisas que realmente estão acontecendo aqui. Então ele vai tocar em assunto que aparentemente você pode achar que não tem nada a ver, mas está falando de assunto concernentes àquele anjo da igreja. São coisas que têm a ver, tá? São coisas que têm a ver com aquela igreja. Por exemplo, a igreja de Filadélfia é uma igreja santa, que espera o arrebatamento. E o Senhor vai dizer, isto diz o santo verdadeiro. Né? Por quê? Porque eles tinham santidade, então aquilo vai falar diretamente ao coração deles. Eles dependiam do Senhor abrir portas para a pregação da palavra, de trabalho em todos os sentidos. Eles confiavam naquele que tinha a chave de Davi, que é Jesus. Então Jesus vai falar assim, isto diz aquele que tem a chave de Davi, que fecha ninguém abre, abre ninguém fecha, como quem diz. A igreja de Filadélfia, ela confia em mim para abrir todas as portas, em todos os sentidos. Ele não faz a coisa de qualquer maneira, ele depende de mim. Ele é como Paulo, né? E segue Romanos 8,14, sendo guiado pelo Espírito Santo, não fazendo as coisas conforme quer, mas sim conforme Deus, ele vai abrindo as portas. Então, amados irmãos, partindo desse princípio, vamos pegar aqui a igreja de Éfeso. Ele começa falando, escreve a igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castas de ouro. Em primeiro lugar, ele fala, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Nós vemos no verso 20 que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Então Jesus está falando para os anjos da igreja, isso diz aquele que tem os anjos da igreja na mão dele. Tá? Então você, crente de Éfeso, você está na minha mão.
E ele vai falar, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, castiçais são as igrejas, mas isso diz aquele que tem na sua mão direita os anjos da igreja e anda no meio das igrejas. Jesus anda no meio das igrejas, tá? Talvez você não saiba disso. Quando Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente, ele está falando isso, ele está presente e ele anda no meio das igrejas. Não significa que andar possa também significar que ele está concordando com tudo aquilo que acontece. Mesmo porque você vai ver várias outras cartas aqui, ele vai estar repreendendo essa aqui mesmo. Então o fato dele estar presente não significa que está concordando com alguns procedimentos de algumas pessoas. Tá? Então vamos começar por aí. Então ele tem na sua mão direita os 7 anjos, no vídeo vai parecer que é a mão esquerda, tá? Mas essa mão aqui é a direita. Ele tem os 7 anjos na sua destra, e anda no meio das igrejas. Tá? Não existe igreja que Jesus não anda. Jesus anda em todas. Ele pode não estar aprovando, tá? Mas não significa que ele não esteja andando, porque ele acompanha a sua igreja de perto. Tá? Porque onde tiver até mesmo vamos dizer assim, uma igreja que nós consideramos errada, como você vai ver várias vezes aqui, várias heresias, coisas acontecendo contrariamente, mas Jesus estava lá por amor aos seus escolhidos. Então nós vamos ver aqui que Jesus anda no meio de 7 castiçais de ouro, né? E isso é importante dizer, porque na verdade você vai ver aqui mais para frente que este anjo de igreja, ele tinha uma igreja, né? Quem é o anjo da igreja, né? Talvez você possa perguntar. Porque eu já vi também esse tema, né? Essa discussão. E esse tema, alguém disse assim que o anjo da igreja pode ser qualquer pessoa da igreja. Pode ser e pode também não ser, depende da ocasião. Por exemplo, aqui nas 7 cartas, você vai ver as cartas sendo endereçadas ao anjo da igreja, ou seja, uma autoridade da igreja. Alguém que tem responsabilidade. Tanto que você vai ver, a carta de Sardo, por exemplo, confirma os que estão para morrer, ou seja, a responsabilidade é tua, anjo, não é de qualquer um. Anjo da igreja, geralmente, é um líder. Tem as igrejas que tem pastores, outras tem ancião, tem presbítero, né? Não importa a nomenclatura. O anjo, geralmente, é uma autoridade espiritual. Vou te dar um exemplo, né? Eu já vi pessoas dizendo, não, o anjo é qualquer um, não, anjo não é os pastores. Tá bom, então vou te dar um exemplo. Você pega ali, aqui perto mesmo, um lote de terra, de 1.000 metros quadrados, sei lá, 2.000 metros quadrados, só tem mato. Aí o pastor vai lá, né, aluga o terreno, o compra, sei lá, como. Já era o terreno dele, sei lá o que ele podia vender, fazer uma loja. Ele vai lá, capina, né, faz um barracão de madeira, começa a pregar, né? Começa a evangelizar, jejuar, orar, subir monte, buscar Deus. Aí vai uma alma, 2 almas, geralmente tem a esposa. Daqui a pouco tem 20 almas, 30 almas, daqui a pouco 300 almas, 1.500 almas, 2.000 almas. Aquele homem cavou o poço, pagou o preço, aí depois vem um irmão, cai de paraquedas. Eu sou o anjo da igreja. Não é nada. O anjo é a autoridade que Deus colocou, uma responsabilidade na mão dele, para geralmente estar no ministério à frente da obra. Tá? Ah, mas eu estou lá, mas eu sei que eu sou anjo. Tá bom, então vai chegar a hora que Deus vai te colocando a responsabilidade. Tá? Porque existe um movimento menosprezando os pastores hoje, mas você vai ver. Nós vamos chegar lá na frente, vai falar aqui sobre os pastores. Vamos lá, vamos continuar. Vai falar sobre os pastores, sobre a diferença entre ter o dom ministerial que Jesus dá e ter o título. Então Jesus vai continuar falando, conheça as tuas obras, né? Tua perseverança. Não pode suportar os maus, puseste às provas aqueles que se dizem apóstolos e não são, tu achaste mentirosos, sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então nós vemos aqui que ele pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Por quê, irmãos? Já nessa época, não é? E a carta serve até para hoje, quando fala apóstolo, né, que é uma palavra que está em grego, não é? Vai falar das lideranças, aqueles que se dizem ser apóstolos, pastores, presbíteros, não são mentirosos. E ele pôs à prova. Como é que se põe à prova um homem para saber se é de Deus ou não? Não é? Você pode ver em vários ângulos. O primeiro ângulo é não crer em todo espírito, mas provar se o espírito são de Deus. Né? E aí Jesus, se você for manso e humilde, Jesus vai te revelar se ele é homem de Deus ou não. Se a pessoa for soberba também, a pessoa ficará enganada. Porque geralmente as pessoas que vão atrás desses homens, tá, estão todos os dois errados. Tanto o apóstolo como aquele que ouve. Por quê? Porque esses supostos apóstolos e pregadores, principalmente da prosperidade, eles atraem muitas pessoas
E são pessoas que estão indo atrás daquilo que realmente elas querem dinheiro, elas querem casa, elas não querem Jesus. Porque quem quer Jesus, Jesus tira de lá. Tá? Da heresia, da prosperidade. Então esses falsos apóstolos, em primeiro lugar, o crente de Éfeso, o anjo da igreja, ele pôs a prova. E como também se prova? Primeiro pelo evangelho que ele prega, né? Se está de acordo com a palavra, porque se até um anjo pregar o teu evangelho, seja anátema. Também pode ser provado através, não é, do critério da Bíblia. Não é? A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus subiu no alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, isto é, deu uns para profeta, apóstolo, pastores, doutores. Então nós vemos que Jesus é quem dá o dom ministerial. O dom ministerial não se alcança com teologia, um cursinho bíblico, tá? Dom ministerial se alcança pelo próprio Deus que quis fazer isso na vida da pessoa. Ou a pessoa tem o dom, então ela não tem. Ah, como é que eu fui formado e não sei aonde, eu tenho título de bacharel. Se você não foi escolhido, não tem o dom de Deus, não adianta, que você não é através do seminário que você vai ter o dom de pastorear, porque pastorear é um dom, cuidar de almas é dom. Ninguém pode chegar na cabeça do outro e falar assim, a partir de hoje eu te unjo evangelista. Não, por quê? Porque o dom de evangelista é um dom ministerial que vem de Deus. Você não vai ver Filipe sendo ungido a evangelista. Filipe era um evangelista, ele ganhava almas para o Senhor. O dom de ganhar almas, quando está numa pessoa, não é o homem que dá, tá? Ele tem um desejo ardente, o coração dele clama, chora por almas. Então ele vai na boca de fumo evangelizar, ele prega no ônibus, prega no trem. Tem como a pessoa falar que é evangelista que não evangeliza ninguém, não é? Não dá um folheto, não prega em ninguém. Tem que pregar, tem que evangelizar. Se tem o dom, não é o homem que te dá, ok? Primeiro começa por aí. Se é profeta, não tem como ninguém ungir ninguém profeta, porque profeta é um dom que Deus dá. Não tem ninguém como ninguém ungir o outro apóstolo, porque apóstolo é um dom que Deus dá. E assim vai, e pastor também. Pastor é uma vocação dada por Deus, tá? Pode ver, na minha rede social eu sempre falo que eu sou irmão Fábio. Eu não falo, sou pastor Fábio. Por quê? Porque tem pessoas que, se tu falar para ele, pai, senhor, irmão, ele fala assim, irmão não, pastor fulano. Né? Isso aí nós vemos uma espécie de soberba. Né? Então pode me chamar de irmão Fábio. Aleluia. Por quê? Eu não uso o título para me vangloriar, para roubar a glória. Então, esses falsos apóstolos, eles foram achados mentirosos, porque de alguma forma o crente de Éfeso, ele está passando, sabe por quê? Por um momento, nós vamos ver aqui mais à frente, de abertura dos olhos dele, tá? Os olhos dele foram abertos. Quem sabe Deus, através desse vídeo, vai abrir os olhos de alguém. Deus pode abrir teus olhos e ver que esses homens que pregam a porta larga, eles não querem a tua salvação na tua alma. Ele quer comer a tua gordura, se vestir da tua lã, tá? Mas não quer te apacentar, não. Ele não está preocupado com a salvação da tua alma. Tu achaste mentiroso, sofreste, tens paciência, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Essa aqui já também é outra parte importante, onde fala do primeiro amor. É importante citar sobre essa questão do primeiro amor, pelo seguinte, porque o primeiro amor, irmãos, é algo, tá? Agora eu vou falar para uma parcela muito pequena de pessoas, porque o primeiro amor, dentro de uma multidão de cristãos, pouca gente sabe o que é o primeiro amor. O primeiro amor não acontece na vida de todo crente, não, irmão. Que você vê na igreja, acontece na vida daqueles que verdadeiramente um dia foram salvos. Porque o primeiro amor, irmão, é algo tão tremendo, é tão sobrenatural, é tão maravilhoso, que esse crente, se ele tiver um trabalho na igreja 30 dias por mês, ele quer estar lá os 30 dias. Não é o primeiro amor? Esse crente, se falar para ele, hoje, irmãos, nós vamos subir lá no bico do morro e vamos evangelizar os traficantes. Ele vai lá. Mas, primeiro amor. Primeiro amor, se o pastor falar assim, irmãos, amanhã nós vamos fazer uma grande faxina. Ele está lá. Aleluia. Eu lembro até por ocasião que meus filhos eram adolescentes, de criança para adolescente nessa fase, eu tinha às vezes que ir atrás deles, porque eles começavam o ensaio numa igreja de manhã e dava 10, 11 horas da noite e estavam ensaiando. Hoje eles são músicos excepcionais. Mas, o que é o primeiro amor? É o desejo de estar na casa do Senhor. Não é o desejo de estar ali. E por que eu estou falando isso? Porque eles eram assim, são assim até hoje, eles querem estar envolvidos em tudo. Então o crente de Éfeso, ele tinha um dia este primeiro amor, ele tinha obras que agora não tinha mais. Um exemplo,
A pessoa quando está no primeiro amor, ela fala, ô glória, hoje tem culto, ela já começa de manhã a vibrar, hoje tem culto, ela vai para o culto, Deus fala comigo, ela está no primeiro amor. Quando acaba o primeiro amor, quando esfria, e Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos ia se esfriar, quando esfria esse primeiro amor, a pessoa está na igreja e ela diz assim, poxa vida, não acaba logo este culto, eu quero ir para casa ver o Fantástico. Ela não está com a mente no culto, não é? Eu lembro que eu participava de uma igreja que o culto começava, se eu não me engano, nas quinta-feiras, começava cerca de 3 horas da tarde e acabava meia-noite. Essa igreja existe até hoje, não é? Essa igreja é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E o detalhe é que ninguém arredava o pé, irmão, não arredava o pé. Porque o culto era muito bom, era uma maravilha de glória de Deus. E nós temos que estar nesse primeiro amor. O crente sem o primeiro amor, ele vai por ir, ele vai na igreja por ir, ele faz por fazer, e algumas vezes não faz. Você note que o crente de Éfeso, o Senhor Jesus vai dizer para ele, se as tuas obras, tua perseverança, né? Teu trabalho, tua perseverança e não suporta os maus, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Ou seja, o crente de Éfeso, ele não tinha se cansado, não. Ele trabalhava, ele continuava fazendo as suas obras. Só que o Senhor tinha contra ele o que ele tinha largado o primeiro amor. Ou seja, não fazia mais com aquele amor, com aquela devoção, com aquele desejo ardente, com aquela sede de Deus. E o Senhor vai falar, tem contra ti que deixaste esse teu primeiro amor. Então isso é importante. Isso vai fazer um contraponto com o crente de Laodiceia, que o Senhor quer o fervor cristão, quer o desejo ardente. Claro, não é um desejo da boca para fora, né? E vir para a igreja e gritar, glória, aleluia! Não é isso. Não é? O Senhor sonda os corações. E o Senhor só está falando com o crente de Éfeso porque verdadeiramente ele é filho de Deus. Ele é a escolha de Deus, ele é o servo do Senhor. Não é? Porque uma falsa conversão, os irmãos que têm algum tempo no Evangelho devem ter visto isso, ela também acontece. Então a pessoa, como é que ela faz a conversão? A pessoa recebe, entre aspas, Jesus, né? E ela começa, ela chora na igreja, ela vem para os cultos, ela fala, não, agora eu vou ficar firme e tal. Mas daqui a pouco você vê aquela pessoa lá fora de novo. Não é? Então acontece muito isso. É diferente da perda do primeiro amor. Porque nesse caso aqui, essa pessoa verdadeiramente se converteu e agora está passando por algo. E por que ele tinha largado o primeiro amor? Porque ele tinha caído de alguma forma. Não é? Lembra-te de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, tirarei do teu lugar o teu castiçal. Isso aqui também é importante. Tirarei do teu lugar o teu castiçal. Note que Jesus não está falando, tirarei do teu lugar o meu castiçal. Porque a igreja, Jesus disse em Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então o anjo da igreja, ele tem que ter uma igreja. Não é? Não pode existir anjo sem igreja. Tirarei do teu lugar o teu castiçal, ou seja, a igreja que eu dei para você cuidar. Eu tirarei ela de lá. Se você não voltar ao primeiro amor, as portas se fecharão. Ou seja, eu vou tirar do lugar, do teu castiçal. Não é? Então, este anjo ele tem uma responsabilidade provável. E outra coisa também muito interessante nessa carta é que você não vai ver o Senhor falando como em outras igrejas para outras pessoas, amados irmãos. Você não vai ver ele falando, ó, essas coisas estão acontecendo aí, está acontecendo aquilo lá, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Isso com os irmãos, tem os irmãos que têm essa doutrina, outros que têm aquela outra. Você vê que ele vai falar várias coisas, basicamente, na maior parte da carta, só com ele. O Senhor está tratando só com este anjo, é uma coisa muito tremenda. Será que não tinha membros ali? Ou será que tinha poucos membros? Né? Você vai ver que quando ele fala, puseste à prova que ele se diz apóstolo, provavelmente ele achou mentiroso outros que se dizem apóstolos, mas não necessariamente faziam parte do castiçal dele, da igreja dele. Não é? Então, se arrepende, né? Lembra de onde caíste, provavelmente ele caiu, não é? Ele pode ter pecado até mesmo contra Deus de alguma forma e ele tem que se arrepender, se levantar. Aí ele vai continuar falando. Tens, porém, isso que odeias as obras dos nicolaítas, a qual também eu aborreço. Interessante, irmãos, que também os nicolaítas não significa que participavam da igreja dele. Ele provavelmente ele aborrecia, ele tinha repulsa por aquilo. Vai ter igreja que tem as obras dos nicolaítas, não é? E que é aceito. Existem duas linhas, vamos dizer assim, pelo menos que eu conheço,
sobre essa questão dos nicolaítas, que é umas que dizem que nicolaítas é uma seita que surgiu vindo de um dos 7 diáconos, Nicolau. Ele fundou uma igreja que aceitava o pecado sexual entre as pessoas. Pode até ser, não vou dizer que não é. Mas, pesquisando o nome Nicolaitas, né, no grego, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, você vai ver que Nicolaitas significa destruidores de pessoas, ou destruidor de homens, de almas, de povos. Então, quem seriam os destruidores de povos que João está vendo a visão, né, mas que o crente de Éfeso, ele aborrece, ou seja, que odeia esse tipo de pessoas chamado Nicolaitas, conquistador de povos, destruidor de povos, não é? A pior coisa que tem, irmãos, é a questão do evangelho que não salva, não é? Porque ele faz a obra de Satanás, é um ministro de Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Então os Nicolaitas, eles tinham uma doutrina que destruía almas, conquistava as almas para destruir. Eu acredito que os Nicolaitas, ele está também associado a esses falsos apóstolos, tá? Que conquista muitos povos não para a salvação da alma, tá? Porque o pastor de verdade, que não é Nicolaita, ele vai conquistar almas não para si, mas para Jesus, não é? Ele vai procurar fazer com que essa pessoa largue o pecado, não aceite o divórcio, não é? Não aceite a fornicação, não aceite coisas que, em vez de trazê-la para a santidade, afasta esta pessoa da santidade e, consequentemente, afasta de Deus. E a Bíblia diz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, os Nicolaitas são destruidores de povos, tá? Destruidores são pessoas que conquistam povos, não para a salvação, mas para aquela grande massa de pessoas não entrarem no céu porque estão visando apenas lucros, aqueles que pode arrancar. Mas o Senhor Jesus vai arrancar essas almas de lá. Aleluia. E para fechar aqui, de forma resumida, a igreja de Éfeso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Note que tem um porquê o Senhor Jesus falar isso para ele, né? Tem um porquê. Porque essa questão da árvore da vida, nós vamos ver aparecer lá em Gênesis, quando Adão peca contra Deus e Eva. E aí, o que Deus diz? Para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, vamos expulsar ele do paraíso. Expulsou, foi colocado ali um varão com a espada de fogo desembainhada. Muito bem, mas por quê? Será que Deus não queria que Adão e Eva vivessem eternamente? Deus até queria, mas eles não podiam viver eternamente na condição de pecador, que agora eles eram pecadores. Antes de cometer o ato em si, de comer da árvore da ciência do bem e do mal, eles têm vida eterna, eles falam com Deus toda tarde, né? Eles não têm noção do tempo, né? Eles iam viver, nunca envelhecer, nunca morrer. Mas uma vez que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, não é? E, consequentemente, o Senhor Jesus vai falar, para que ele não coma da árvore da vida. E o Senhor Jesus vai falar a mesma coisa aqui para o crente de Éfeso. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida. Provavelmente, esse irmão aqui, por algum motivo, ele se sentia privado do direito da árvore da vida, ou da vida eterna. Então o Senhor Jesus aqui ainda vai brilhar uma esperança para ele, dizendo, ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida. Seria mais ou menos a mesma coisa que Deus dissesse para Adão lá atrás. Adão, tu pecou, tu desobedeceu, tu foi por um caminho que eu falei que não, mas se tu vencer, se tu fizer o que é reto, tu vai comer, né? Já que também o Senhor matou um animal para vestir ele de pele, se tu vencer, tu vai voltar a comer da árvore da vida. Porque se você for em Apocalipse 22, você vai ver que foi visto lá a árvore da vida, não é? E esse crente que vencer, ele vai comer da árvore da vida, não é? Então, amados irmãos, isso aqui é só uma pincelada, né? Nós poderíamos discorrer também o que provavelmente poderia estar acontecendo com o crente de Éfeso. Só apenas uma observação, o crente de Éfeso, o que poderia ter feito ele perder o primeiro amor? Nós vimos que Pedro, ele quando está com Jesus, digamos assim, que ele tem o primeiro amor. Pedro, onde Jesus vai, ele vai. Pedro está, Jesus vem por cima da água, ele vai de qualquer jeito. Ele é um crente muito doido, Pedro é muito doido, eu gosto de Pedro. Claro, por não estar convertido, né, tinha essas falhas. Mas Pedro tinha um grande amor e um zelo muito grande, ao ponto dele oscilar. Por exemplo, quando ele vai ser preso, ele vai pegar a espada, o zelo tão grande, ele vai falar, eu vou matar um se tocar em Jesus, eu vou matar um. Hein? Seria como nos dias de hoje que alguém tivesse armado, e falar assim, eu vou dar tiro em vocês se vocês pegarem Jesus. É claro que Pedro não mirou na orelha da pessoa.
Pedro mirou na cabeça, provavelmente. Pedro pensou em matar aquele soldado chamado Malco, mas Deus não deixou Pedro matar. Pedro apenas arrancou uma orelha. Então Pedro tinha um zelo por Jesus, ele está com Jesus. Quando Jesus vai na transfiguração, Pedro ele vê Elias e vê Moisés, ele fala assim, vou fazer uma cabana, eu quero ficar aqui para sempre, isso está tão bom. Aí Jesus vai, depois ele desce e tal. Então Pedro, digamos assim, tem um primeiro amor com Jesus. Só que Pedro, quando nega Jesus, ele chora amargamente e ele se sente não mais um apóstolo. E eu vou te falar por quê. E também, antes dele pecar, de negar Jesus, Jesus vai dizer para ele, Pedro, Satanás pediu para cirandar, passava você numa ciranda, numa peneira, como se fosse o trigo. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfalecesse. Tu, quando se converter, confirma teus irmãos. Ele vai falar que não vai negar Jesus, então aquela coisa toda. Mas você vai ver que Pedro, ao negar Jesus, ele chora amargamente. Ele provavelmente ficou deprimido, provavelmente perdeu o primeiro amor, provavelmente não iria mais fazer a obra de Deus, tá? Mas por causa de uma palavra só, ele vai dizer o seguinte, Jesus vai tratar com ele, né? Por ocasião daquela época que Jesus falou, Pedro, tu me amas? Mas note que após Jesus ressuscitar, ele vai falar assim, ó, para aquela mulher que foi até a sua sepultura, ele vai dizer, ide, dizei aos apóstolos e a Pedro. Agora, por que Jesus não disse, ide, dizei aos apóstolos? Porque Pedro também é apóstolo, então não precisa falar e a Pedro, ok? Seria a mesma coisa que eu falar, vamos todos nós lá da minha família em tal lugar, e meu filho tal, e minha esposa. Não precisa, já estou falando família, já é todo mundo. Então, quando ele fala chamai os apóstolos e a Pedro, Jesus sabia que Pedro, se o Senhor Jesus mandasse chamar só os apóstolos, alguém ia chegar lá e falar assim, ei, Jesus mandou chamar os apóstolos. Pedro iria dizer, eu não sou apóstolo. Mas alguém veio, Jesus mandou chamar vocês apóstolos. Aí Pedro, e alguém disse, você também, Pedro. E aí Pedro vai. E Pedro, a Bíblia diz que antes ele era um pescador e Jesus mandou eles largarem a rede, ele ia ser pescador de almas, mas agora Pedro volta a pescar, ele está pescando novamente quando Jesus chega. E Jesus vai até Pedro, vê aquela fogueira, não é? Pedro tinha negado Jesus perto de uma fogueira, não é? E Jesus fala assim, está vendo essa fogueira, Pedro? Como quem diz, lembra? Aí Jesus vai falar, me ama, te amo, seu parceiro mais ovelha, me ama, te amo, me ama mais que esse, te amo, Senhor. Então ali Jesus curou Pedro, e Pedro agora vai ser um crente firme e constante até morrer por amor da palavra. Inclusive Jesus vai dizer para ele, quando tu era mais moço, cingir-te, andava por onde tu queria, quando for mais velho, está em São João 21, te cingirão, te levarão para um lugar onde tu não querias ir, significando a morte com que ele ia glorificar ao Senhor. Então nós vemos que Pedro ele volta ao primeiro amor. O que está acontecendo com este crente aqui de Éfeso? Provavelmente por alguma coisa que aconteceu na vida dele, né? Nós vemos que o que aconteceu com Pedro, aparentemente para nós, parecia uma coisa mínima, tendo em vista que nós temos visto crentes até próximos da sua igreja. Você deve conhecer alguém, né, que estava em pecado dentro da igreja, né, irmão? Isso é um absurdo. Que estava pregando em adultério. Isso é um absurdo. Não é? Pedro apenas falou, não conheço Jesus. Aparentemente não foi um pecado, mas aquilo doeu na alma de Pedro, porque Pedro sabia que não era isso que ele queria para si. O crente que é escolhido de Deus, ele peca, no olhar ele já pensa, Jesus tem misericórdia da minha alma. Agora, quando uma pessoa está em pecados gravíssimos, sexuais dentro da igreja, está com a mente e o coração cauterizado, eu não acredito que essa pessoa volte ao primeiro amor, não. Não acredito, somente se Deus fizer um milagre, né? Porque para Deus não é nada impossível. Porque quando a pessoa chega a um grau de pecado na igreja desse tão grande, é uma falta de temor, uma falta de respeito com a pessoa do nosso Deus Criador. Uma falta de respeito ao Espírito Santo. É como se você tivesse, desculpa a expressão, eu ia falar uma coisa dura aqui, mas não vou nem falar que é uma palavra meio chula. Mas é como se você tivesse ir andando para Deus, entendeu? Isso é uma pessoa que, para mim, não tem caráter, não é? Então, o pecado de Pedro, que foi negar Jesus, inclusive muitas pessoas falam sobre Judas. Judas negou, e traiu Jesus, né, por causa de 30 moedas de prata. Pessoas hoje estão traindo Jesus por causa de coisas muito menos valiosas, são traidores de Jesus. Não é? Então nós vemos que o crente de Éfeso ele precisa desse tratamento. Jesus ia ter ele palestrar. Nota que Jesus fala, lembra-te de onde caíste. Por que Jesus, sabendo todas as coisas, ele não fala para ele, tu lembra de onde tu caiu? Tu lembra, tu sabe, foi naquele dia assim, assim. Jesus sabia, mas Jesus não fala para ele, ok? Assim também com Pedro. Jesus podia falar, Pedro, tu me negou 3 vezes.
não é? Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim: tu me ama? Te amo. Ele faz Pedro confessar que ama Jesus 3 vezes. Então eu espero que Jesus tenha tocado em alguma área da sua vida, você que está perdendo o primeiro amor, e você possa ir para os pés do Senhor em oração, pedindo para Deus renovar. Só tem uma coisa que faz o crente ser renovado: a sinceridade na presença do Senhor. É rasgar o coração em oração, não é? E nesta hora o Senhor vai te ouvir. Porque o nosso Deus é muito misericordioso, Ele está pronto para te restaurar. Então, de forma resumida, aqui está a igreja de Éfeso. No próximo vídeo vem a igreja de Tiatira. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se faltou algo sobre a igreja de Éfeso, comenta aí embaixo no vídeo, ok? Paz.